Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma aulinha nossa aí de matemática. Vamos lembrar o que a gente já viu nas aulas anteriores aqui rapidão? Ó, param, param. Ó, a nossa primeira aulinha de matemática básica, a gente deu uma olhadinha nas propriedades de potência. Nós falamos ali sobre algumas ideias lá de produtos de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base. Te lembrei que qualquer número elevado a zero dá sempre 1, com exceção do próprio zero. Maravilha. Aí nós começamos a resolver equações exponenciais de bases iguais, né? Fizemos aí alguns exemplozinhos. Na nossa segunda aula, a gente foi melhorando esses exemplos, né? Vamos fazendo ali mais exercícios. Bacana. Nós terminamos a nossa última aula aqui, ó. Eu tinha colocado para vocês essa questãozinha para vocês tentarem resolver. Então, vou colocar aqui, ó. Aula 3. De exponencial. E aí, meninos, nós paramos exatamente nessa parte aqui, nessa questãozinha. Eu tinha deixado para vocês tentarem resolver. E aí? Teve alguns alunos que me mandaram mensagem na própria segunda-feira da semana passada mesmo tentando resolver. Aliás, na terça, né, da semana passada tentando resolver. Fui ajudando um ou outro ali, às vezes pelo WhatsApp, pelo Instagram. Muita gente conseguiu. Não sei se vocês todos chegaram a tentar. Posso resolver com vocês aí? Como é que foi aí? Conseguiram fazer? Posso fazer com vocês? Qual que é o valor do x que resolve esse probleminha aí para nós? Ó, vamos lá. Como a solução dessa questão é um número natural, é o número zero, inclusive, pode ser que por tentativa você consiga fazer. Mas a ideia é que você não faça assim. A ideia é que você faça da seguinte maneira, ó. Vamos tentar colocar tudo que tem x do lado esquerdo e tudo que não tem x do lado direito. Então ficaria assim, ó. Eu ficaria com 4 elevado a x mais 6 elevado a x. Aí o 9 elevado a x que está multiplicando, ele passa para o lado de lá dividindo. Quando ele passar dividindo, ele passa dividindo todo mundo. E de cá fica só o 2, certo? Pessoal, pode colocar num denominador só? Pode, mas é porque como eu já quero separar, eu já estou pondo em 2, tá, Vinícius? Mas pode. Mas minha ideia é separar, então eu já estou deixando separado. Para a gente poder ganhar uma etapa aqui, uma linha na resolução. Mas poder pode. Só tem que fazer mais outra etapa. E por que que tem que fazer separado, Vinícius? Por causa do seguinte. Eu preciso que você veja que, na verdade, isso aqui é 4 sobre 9 elevado a x. E que isso daqui, na verdade, é 6 sobre 9 elevado a x. Eu posso colocar um expoente x só para a fração inteira, tanto para o numerador quanto para o denominador. E qual que é a ideia de fazer isso? A ideia é que quando a gente faça isso, eu consiga simplificar por 3 aqui, ó. Fica 2. Por 3 aqui fica quanto? 3, ó. E aí, ó, do lado de cá, eu queria muito que você percebesse que eu vou ficar com 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, todo mundo elevado a x. Do lado de cá eu vou ficar com 2 sobre 3 elevado a x igual a 2. E aí eu queria muito que você reparasse num detalhe que é o seguinte. Eu posso pegar isso aqui tudo, ó. Vou colocar até de outra cor. Vou colocar alaranjado.
Eu posso fazer uma mágica com isso daí que está de laranjado. Que mágica é essa que eu posso fazer? Eu posso falar que, na verdade, isso aqui seria 2/3 elevados ao quadrado, todo mundo elevado a x. Mas, do lado de cá eu fico com 2/3 elevado a x igual a 2. E qual que é a vantagem de eu fazer isso? A vantagem de eu fazer isso é porque aí, ó, eu posso trocar de posição. Eu posso trocar de posição esses expoentes aqui, ó. E por que eu posso trocá-los de posição? Porque eles vão multiplicar ali, vão ou não vão? Se eu colocar um de fora e o outro de dentro, ou um de dentro e o outro de fora, dá na mesma. Se eu trocá-los de posição, fica melhor para eu visualizar o seguinte, ó. Presta atenção aqui no que vai acontecer, ó. Trocando-os de posição, ficaria assim, ó. Ficaria 2/3 elevado a x, tudo isso elevado ao quadrado. Vou colocar aqui de outra cor para você visualizar isso melhor. Vou colocar aqui de vermelho. Mais. O que eu vou ter aqui agora? Ó, eu vou ter do lado de cá 2/3 elevado a x menos 2 igual a zero. Eu queria muito que você percebesse que isso aí é uma equação do segundo grau. Professor, mas eu não consigo perceber de jeito nenhum que isso aí é uma equação do segundo grau. Então chegou um momento da aula muito importante, que é o momento de você fazer uma homenagem a um grandiosíssimo professor de matemática chamado Pedro Paulo. Onde tiver 2/3 elevado a x, você vai chamar de P. E aí a sua equação vai ficar assim, ó. P ao quadrado mais P menos 2 igual a zero. E aí eu te pergunto, agora você consegue resolver essa equação de segundo grau? Acho que sim, né? Acho que ela agora está razoável para a gente resolver. Para a gente poder resolver essa equação, ó, delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nosso delta aqui vai dar 1 com mais 8, nosso delta deu 9. E aí o nosso P, né? Nosso P, ele vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2A. Então, daqui a gente chega num valor de P', menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 são 2. 2 dividido por 2 é 1. E daqui a gente chega num outro valor de P, que é o P duas linhas. Vai ser menos 1 menos 3 é menos 4. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. Então pronto, eu cheguei em dois valores diferentes para o P. Mas se você olhar o meu exercício original, que é esse exercício aqui, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Tinha P no exercício? Não, o P foi a gente que inventou. Então eu tenho que descobrir o valor do X. Como é que eu faço para descobrir o valor do X? Eu tenho que terminar aqui o exercício, ó. Deixa eu só organizar aqui para eu ter um pouquinho mais de espaço. Aí. Melhorou minha seta agora. Então, primeiro caso. Qual que é o nosso primeiro caso? Se o P for igual a 1. Se o P for igual a 1, como é que fica a minha solução? Ó, vai ficar 2/3 elevados a x
igual a 1. Mas lembra de eu te contar que o 1 é um coringa? Que o 1 pode ficar qualquer coisa elevada a zero, desde que não seja o próprio zero? Então, olha o que eu vou fazer com esse 1. Ó. Vou falar que esse 1 é 2 terços elevados a x igual a 2 terços elevados a zero. E aí, meninos, a gente já aprendeu que se as bases são iguais, os expoentes serão o quê? Iguais, né? Então, esse expoentezinho aqui, que é o x, tem que ser igual a esse cara aqui, que é o zero. Então, a gente acabou de descobrir que o x aqui vale quanto? Ó, o x aqui vale zero. Esse é o primeiro valor de x que a gente descobriu. Mas tem outro? Possivelmente sim. Vamos fazer a conta aqui para ele. Então, se o meu valor do P foi igual a menos 2, que é a outra resposta, né? Então, como é que ficaria? Ficaria 2 terços elevados a x igual a menos 2. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu fizer, por exemplo, vou fazer aqui num rascunho, ó. Se eu fizer 2 terços elevados a zero. Quanto que é 2 terços elevado a zero? É 1. Maravilha. Vamos aumentar o expoente. 2 terços elevado a 1 dá quanto? Dá 2 terços. Deu um número positivo. Se eu fizer 2 terços elevados ao quadrado, dá 4 sobre 9. Deu também um número positivo. Se eu fizer 2 terços elevados ao cubo, vai dar 8 sobre 27. Deu também um número positivo. Eu quero que o resultado dê menos 2. Vamos tentar fazer esse negócio dar menos 2. Professor, ó, se você ficar aumentando esse expoente aí, não vai dar certo, não. Diminui. Então tá bom. Se eu fizer 2 terços elevados a menos 1, dá quanto? Dá 3 sobre 2. Que inverte, né? O que é expoente negativo? Não é só fazer o inverso? Então você vai ter que inverter, vai ficar 3 sobre 2, que é 1,5. Também ficou positivo. Se você fizer 2 terços elevados a menos 2, vai ficar 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então significa que além de inverter, porque o sinal é negativo, tem que elevar ao quadrado. E quando a gente eleva ao quadrado, o resultado também sempre dá positivo. Resumindo, meninos, eu não fiz o gráfico da função exponencial com vocês ainda, porque eu nem dei aula de função exponencial ainda para vocês, mas é impossível que o resultado de uma potência elevada a um expoente real, é impossível que esse resultado dê negativo. É impossível. Então, esse caso que nós temos aqui agora, se 2 terços elevado a x for igual a menos 2, é um resultado que é impossível. É um resultado que a gente fala que não convém. Então, essa solução ela não existe, ela não chega em lugar nenhum para nós aqui na matemática. Logo, qual que é a única solução que realmente responde o exercício? A de cima. Então, a minha resposta, o meu conjunto solução, é qual número apenas? É só o zero. Então, esse é o meu conjunto solução aqui. Ó. Tá? Então, é só o zero que é a resposta para o meu problema. Essa era a questãozinha que eu tinha colocado para a gente tentar resolver aí na última aula. No finalzinho da última aula eu deixei como tarefa aí para vocês, teoricamente. Na minha opinião, é uma questão difícil, é uma questão que você tem que imaginar ali muita coisa. Realmente não é uma questão fácil. Mas depois que eu resolvi aqui, vocês entenderam como é que faz? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Teve alguns alunos que já tinham me pedido ajuda durante a semana para tentar fazer. E eu fui ajudando devagarzinho, dando algumas dicas, o pessoal foi fazendo. Mas alguém gostaria de perguntar? Alguém gostaria de falar alguma ideia aqui? Tranquilo, João? Bom dia. Certo, Vitória? Obrigado, viu? Então é isso, meninos. De equações exponenciais, era isso que a gente tinha para resolver, tá? Eu queria, então, a partir de agora, começar a introduzir aí na cabecinha de vocês a ideia de função, tá? Então eu vou tentar aqui, a partir de agora, te contar uma historinha e dentro dessa historinha eu quero tentar te mostrar uma ideia matemática. Então eu vou propor aqui uma historinha e aí a gente vai tentar fazer alguma conta, fazer alguma noção aqui matemática sobre essa historinha e tentar começar, para a gente amanhã sim começar
a ideia intuitiva aí de função, certo? Eu queria que você pensasse no seguinte problema, ó. Vou te dar uma ideia aqui, ó. Vou chamar de introdução. Opa, sem querer eu mudei para minha aula do curso. Aqui. Então, eu vou chamar aqui de introdução e vou te contar aqui um probleminha contextualizado, ó. Olha a historinha que eu vou te contar. Em uma colônia, vamos colocar aqui uma espécie de um exemplo. Em uma colônia, inicialmente com 1 milhão de bactérias, vai? Inicialmente com 1 milhão de bactérias, certo? Vou te contar o seguinte, ó. Numa colônia inicialmente com 1 milhão de bactérias, o número desses indivíduos, dessas bactérias, o número de bactérias dobra a cada hora. Dobra a cada hora. Legal, professor. E daí? Determine a quantidade de bactérias. A quantidade de bactérias após. E aí agora eu vou começar a brincar com você. Eu vou começar a colocar aqui várias ideias para a gente poder chegar numa conclusão agorinha, ó. Letra A. Determine o número de bactérias após 1 hora. Vamos começar com a ideia mais simplesinha para a gente ir melhorando, tá? Então, existe ali uma colônia, né, de bactérias ali num laboratório ou na vida real mesmo aí na natureza. E uma colônia inicialmente aí com 1 milhão de bactérias. O número de bactérias dobra a cada hora. Determine a quantidade de bactérias após 1 hora. Vai, fala aí para mim. Esse é bem facinho, vai. Quantas bactérias vão ter daqui 1 hora? Um de cada vez, que é para não ter tumulto. Se inicialmente tem 1 milhão, quantas que vão ter daqui 1 hora? O Rafinha já mandou para a gente aqui, ó. 2 milhões. Perfeito, Gabriela. Obrigado também. E é isso aí mesmo. Agora vamos tentar montar isso aqui do jeito que eu quero que você realmente perceba, tá? Eu queria que você percebesse o seguinte, ó. A quantidade de bactérias que a gente vai ter vai ser 1 milhão vezes 2. E aí 1 milhão vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 2 milhões. Vou deixar assim a resposta. 2 MI, 2 milhões. Fechado? Queria que você me respondesse quantas bactérias vão ter depois de 2 horas. E agora? Quantas bactérias que vão ter? Rafael tá rápido no gatilho aí, eu sempre é o primeiro. Ó, obrigado, Vitória, também. 4 milhões. E por que 4 milhões? Porque a gente tinha 1 milhão. A gente tinha 1 milhão. E aconteceu o quê? Aconteceu que passaram 2 horas. E como dobra a cada hora, então vai dobrar uma vez e vai dobrar de novo. Então vai dobrar 2 vezes. Legal, hein, professor? Vai dobrar 2 vezes? Sim. Então a gente vai ficar com 1 milhão vezes 2 ao quadrado. E aí 1 milhão vezes 2 ao quadrado dá os 4 milhões mesmos que vocês falaram. Perfeito. Certo? Vamos melhorando um pouquinho aqui. Vamos ver se a ideia vai entrando na sua cabeça. Eu queria saber quantas bactérias que eu vou ter depois de 3 horas. Depois de 3 horas. E aí, quantas bactérias que eu vou ter? Obrigado, Rafa. Show de bola. Eu vou ter 8 milhões de bactérias. E por que eu vou ter 8 milhões de bactérias? Porque depois de 3 horas, ó, 3 horas, ó, eu tinha 1 milhão de bactérias. E aí o que vai acontecer? Vai dobrar, né, a cada hora. Como são 3 horas, vai dobrar 3 vezes.
Então, eu vou multiplicar por 2, 3 vezes. Então, na verdade, isso daqui... Bom dia, saudação tricolor. Fala, Fernando, bom dia. Saudações, Bom dia, tricolor. meninos. Boa aula, boa semana para vocês. Obrigado, Fernando, para todos nós, se Deus quiser. Continuando, ó, o 2 vezes 2 vezes 2 fica 2 ao cubo. Então, vai dar 8. 8 vezes 1 milhão, perfeito. 8 milhões de bactérias. Vamos melhorando aqui a ideia um pouquinho. Ó. Letra D. Quantas bactérias que eu vou ter depois de 4 horas? Quantas bactérias que eu vou ter aqui? O Rafael já correu aqui, já respondeu a outra. Ele está agoniado aqui. Que, ó, fica fazendo esse negócio a vida inteira, não. Já peguei a ideia. Obrigado, Rafael. Ó, depois de 4 horas, o que vai acontecer? Ó, a gente tinha 1 milhão. E aí, se dobra a cada hora e se passaram 4 horas, vai dobrar 1, 2, 3, 4 vezes. Então, vai dobrar 4 vezes. Ah, então é só fazer 2 vezes 4. Não, não é não, tá? Tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. Então, na verdade, vai ficar 1 milhão vezes 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta, ó, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 de novo dá 8, vezes 2 de novo dá 16. Então, vão dar aí, ó, 16 milhões. Eu acho que você entendeu o mecanismo e eu queria fazer um pouquinho melhor aqui agora, ó. Letra E. Presta atenção, presta atenção. Quantas bactérias que eu vou ter depois de 10 horas? E aí, como é que eu faço a quantidade de bactérias depois de 10 horas? Rafael já mandou aqui a resposta aqui. Parabéns, Rafael. É exatamente assim mesmo. Mas como é que eu vou fazer para calcular essa quantidade de bactérias após 10 horas? Vamos lá? Ó, como é que a gente estava fazendo antes? Ó, a gente pegava 1 milhão e multiplicava por 2. Deixa eu ver se tem 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10. Significa que eu vou pegar esse 1 milhão e vou multiplicar por 2 elevado a quanto? 2 à décima, né? E aí, meninos, eu queria te contar aqui 2 elevado à décima. Vamos fazer aqui junto, ó. Quanto que é 2 vezes 2? 4 vezes 2 de novo. 8 vezes 2 de novo. 16 vezes 2 de novo. 32 vezes 2 de novo. 64 vezes 2 de novo. 128 vezes 2 de novo. 256 vezes 2 de novo. 512 e vezes 2 de novo dá 1024. Então, eu teria 1024 milhões. Arredondando, a gente teria 1.000 milhões. O que é 1.000 milhões? 1 bilhão. 1 bilhão, certo? Então, eu teria aproximadamente um pouquinho mais que eu teria aproximadamente 1 bilhão de bactérias, certo? E aí eu acho que contando essa historinha para você dessa forma, eu acho que você consegue facilmente falar para mim qual que é a quantidade de bactérias que a gente vai ter depois de T horas. Depois de T horas, como é que vai ficar, né, essa expressão matemática com T horas? Como é que eu faço para chegar no resultado da quantidade de bactérias depois de uma quantidade de horas que eu chamei de T? Agora não é um número mais, agora é uma letra. Como é que eu faço para chegar ali? Como é que eu faço para achar esse resultado? Vamos lá? Ó, Gabriela já mandou aqui, ó. Ótimo, Gabriela, parabéns, parabéns, Rafa. Exatamente, obrigado, meninos, pela participação de vocês, ó. A gente vai ter inicialmente 1 milhão. E aí eu vou ter que ficar multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Quantas vezes? Não sei. Eu vou falar que eu vou multiplicar por 2 T
vezes. Então, na verdade, o meu resultado seria o quê, meninos? Seria 1 milhão vezes 2 elevado o quê? Vezes 2 elevado a t. Onde esse t aí está em qual unidade, meninos? Esse t aí está em horas, tá? Então, como eu fiz elevado a t, né, é porque eu multipliquei o 2 por ele mesmo t vezes. Aqui no de cima, ó, aqui eu elevei a 10 porque eu multipliquei o 2 por ele mesmo 10 vezes. Aqui eu elevei a t porque eu multipliquei o 2 por ele mesmo t vezes. Pegaram essa ideia? Outra coisa que eu queria que vocês percebessem, mas que vocês percebessem demais da conta, é o seguinte, ó, preste muita atenção nessa parte aqui da aula, que é o grande finale aqui da aula, digamos assim. Preste muita atenção nesse detalhe, ó. Daqui, ó, com 2 horas, deixa eu pintar para você de roxo aqui, ó. Com 2 horas, o meu resultado foi 4 milhões. Com 4 horas, o meu resultado foi 16 milhões. Deixa eu te fazer uma pergunta. Preste muita atenção no que eu estou fazendo aqui agora. Daqui para cá, o meu tempo foi multiplicado por 2. O meu resultado foi multiplicado por 2. Ó, o tempo foi multiplicado por 2. O resultado ficou multiplicado por 2? Sim ou não? Não, né, Ana Clara? Perfeito. Obrigado, viu? Obrigado, Lizen, pela participação também. Claro que não, certo? Então, eu queria muito que vocês percebessem que se você aumentar o tempo, a quantidade de bactérias também aumenta. Mas quando você dobra uma coisa, a outra coisa não dobra. Vamos pensar agora com outra variável. Presta atenção aqui rapidinho, ó. Deixa eu te mostrar aqui um outro detalhe. Vamos pintar aqui agora, ó. Presta atenção no que está acontecendo. Quando o meu tempo era de 10 horas, o meu resultado deu 1 bilhão de bactérias. Queria que você observasse o seguinte, presta atenção, ó. Daqui para cá, a gente multiplicou por 5. Te pergunto, daqui para cá, a gente multiplicou por 5 também? Sim ou não? Eu tinha 2 horas, foi para 10 horas. Ficou 5 vezes maior o tempo. A quantidade que era 4 milhões foi para 1 bilhão. Ficou 5 vezes maior? Claro que não, né? Então eu queria muito que vocês reparassem, eu queria muito que vocês percebessem que o tempo, quando aumenta, a quantidade de bactérias também aumenta. Mas eu te pergunto, elas aumentam na mesma proporção? Tempo e quantidade de bactérias. De novo, tempo e quantidade de bactérias. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Mas elas aumentam na mesma proporção? Elas aumentam no mesmo ritmo? Não. Vocês tiveram um excelente professor de matemática que deu aula de razão e proporção para vocês no comecinho do ano. Na época ainda era presencial, a gente tinha aquele contato, a pandemia, não só no Brasil, mas no mundo, né? Estava relativamente tranquilo, não era uma pandemia ainda, né? Com raríssimas exceções. Então, naquela época presencial, a gente estudou que 2 grandezas são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Mas mais do que isso, elas têm que aumentar no mesmo ritmo. Elas têm que aumentar, elas têm que variar na mesma proporção. Aqui não tem proporção. Aqui não tem proporção. Não tem. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Presta atenção. Aqui não tem proporção. Olha aqui, presta atenção. Se em 10 horas a gente teve 1 bilhão de bactérias, deixa eu só arrumar esse meu B aqui para não parecer um 6. Se em 10 horas nós tivemos 1 bilhão de bactérias, em 5 horas nós vamos ter a metade desse valor aqui, ó, sim ou não? Ah, professor, o tempo é a metade, então agora a quantidade de bactérias vai ser a metade. Não, não vai ser a metade, tá? A gente não pode fazer por regra de 3. Se você fizer a regra de 3 aqui, você vai errar todos os exercícios, tá? Então você me promete que você não vai fazer por regra de 3? Você me promete isso de coração, tá? Não pode fazer por regrinha de 3. E aí, ó, por que eu tô te perguntando e falando tanto disso agora com você? Porque eu quero, preste muita atenção,
eu quero te fazer uma pergunta filosófica aqui. Se você responder corretamente essa pergunta que eu vou te fazer aqui agora, acabou, eu posso ir embora feliz, você entendeu o que é uma função exponencial. Mesmo que de forma intuitiva você entendeu. Vou te perguntar aqui, ó, letra G. Qual que é o número de bactérias que eu vou ter após 30 minutos? 30 minutos também conhecido como o quê? Meia hora. E aí, agora eu quero ver vocês responderem aí para mim. Ó, já teve gente que respondeu aqui no chat. Quantas bactérias que eu vou ter na minha cultura? Lá na minha colônia de bactérias. E aí, quantas que eu vou ter? Vou te dar algumas opções. Será que eu vou ter 2 milhões de bactérias? Será que eu vou ter 1 milhão de bactérias? Será que eu vou ter 1,5 milhões de bactérias? Tem que tomar muito cuidado com a resposta que vocês vão me dar. Tomar muito cuidado. Eu acabei de te contar aqui que a gente não pode fazer por regra de 3. A gente não pode fazer regra de 3. Como que fica esse negócio aqui então? Presta atenção, ó. De acordo com o que a gente aprendeu aqui agora, é só fazer 1 milhão vezes 2, vezes 2, vezes 2, T vezes, né? Só que o meu tempo agora é 0,5. Então, ficaria 1 milhão vezes 2 elevado a 0,5. Mas o que é 2 elevado a 0,5? 2 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 sobre 2. Lembra da regra do solzinho? Quem está no sol vai para a sombra, e quem está na sombra vai para o sol. 2 elevado a 1 sobre 2 é raiz de 2. Eita, nós, espera aí, deixa eu arrumar aqui minha caneta. Aí, agora foi. 1 milhão vezes raiz de 2. E aí, meninos, só para a gente conseguir responder aqui o exercício, eu vou fazer uma aproximação para raiz de 2, tá? Vou usar aqui a calculadora, ó. Raiz de 2, eu vou usar aproximadamente aqui, ó, estão vendo? Eu vou usar aproximadamente aí 1,414, pode ser? Se eu usar aproximadamente 1,414, vou marcar aqui pra gente, ó. Vou puxar aqui uma setinha. Vou usar uma aproximação 1,414. Se eu usar aí 1,414 como aproximação, quantas bactérias que eu terei na minha cultura? Eu terei 1.414.000 bactérias, tá? Então, muito cuidado mesmo, porque a grande maioria das pessoas, e assim, é natural que você pense isso, porque a gente é meio que acostumado a tentar fazer as coisas por regra de 3. Então é natural que as pessoas pensem o seguinte: 1 hora é 1 milhão. 2 horas dá quanto? Não sei. 1 hora é 2... Aliás, desculpa, 1 hora são 2 milhões. Meia hora, vai dar metade. Cuidado, tá? Não é metade, não pode fazer por regra de 3. Não pode pensar em nada de porcentagem aqui, dá tudo errado. Aqui, as grandezas aqui não são proporcionais, tá? Então, muito cuidado na hora de dar essa resposta. Eu queria muito que você conseguisse me responder também o seguinte caso. Qual que é a quantidade de bactérias após... Presta atenção, hein? Vou melhorar agora aqui um pouquinho. Posso melhorar? Estão preparados aí? Após T minutos. E aí, hein? Agora é só para os fortes mesmo. Como é que eu faço para achar a quantidade de bactérias após T minutos? E aí, Ana Clara? E agora, hein? Agora enrolou, né? Como que será que fica a quantidade de bactérias após T minutos?
Eu sei que dobra a cada hora. Se dobra a cada hora, vai dobrar daqui 60 minutos. 60 minutos é uma hora, concorda comigo? Então tem que dobrar daqui 60 minutos. Rafaelzinho já mandou ali. Rafael, você tá o bicho mesmo, hein, cara? Você tá fera. Parabéns. Como é que vai ficar a nossa função se o tempo agora estiver em minutos? Vai ficar assim, ó. Eu tenho 1 milhão. Aí, presta atenção. 1 milhão vezes 2 elevado a t sobre 60. Por que t sobre 60? Por causa do seguinte, ó. Se passar 60 minutos, que é uma hora, 60 dividido por 60 vai dar 1. Vai dobrar. Se passarem 120 minutos, que são 2 horas, 120 minutos, que são 2 horas, 120 dividido por 60 dá 2. Vai dobrar 2 vezes. Se passarem 180 minutos, que são 3 horas, 180 dividido por 60 vai dar 3. Vai dobrar 3 vezes. E por aí vai. Inclusive o exemplo anterior, né? Se for meia hora não são 30 minutos? Ficaria assim, ó. Ficaria 1 milhão vezes 2 elevado a 30 sobre 60. 30 sobre 60 não é 1 sobre 2? Ó, observa aqui e vê se não daria 1 sobre 2. Então daria o mesmo resultado de qualquer forma, tá? Então, meninos, essa seria a maneira mais complicada possível da gente trabalhar aqui com essa função, né? Mesmo que sem escrever ainda as definições certinhas ali de função. Essa seria a maneira mais complicada possível da gente trabalhar aqui a função exponencial. Eu tentei colocar para vocês aqui várias quantidades de tempos diferentes, tanto em horas quanto em minutos. Se eu fosse fazer mais uma letra aqui para a gente terminar mesmo a aula, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, vamos fazer a letra I agora, então, ó. Vou fazer aqui para não ocupar nenhum outro quadro, ó. Se eu te perguntar, qual seria a quantidade de bactérias depois de 10 minutos? Então, depois de 10 minutos, como é que ficaria isso daqui, meninos? A gente vai precisar de uma calculadora, né? Mas a gente faz aqui agora, tá? Pelo menos a montagem. Como é que ficaria essa montagem? Ó, se após t minutos, ó, se forem t minutos, vai ficar t sobre 60. Se for 10 minutos, vai ficar 10 sobre 60, né? Rafael matou ali já, ótimo. Rafa, obrigado, viu? Que isso, você tá fera demais. Vai ficar 1 milhão vezes 2 elevado a 10 sobre 60. E aí, claro, né? Vai dar para cancelar um zerinho aqui em cima com um zerinho aqui embaixo. Vai ficar, então, ó, 1 milhão vezes 2 elevado a 1 sobre 6 é a raiz sexta de 2. Mas aí, meninos, sinceramente, ninguém dá conta de tirar uma raiz sexta de 2. Eu vou fazer aqui na calculadora só para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia. 2 elevado a 1 sobre 6 ficaria assim, ó. Nem eu sei isso de cor, aí ninguém merece saber isso, não. Ó, deu 1,122 aproximadamente. Então a gente teria aí, ó, aproximadamente, vou colocar aqui embaixo o resultado. Aliás, vou puxar um pouquinho mais para a esquerda, que aí eu consigo colocar aqui no cantinho ainda, ó. Usando uma calculadora, claro que é usando agora uma calculadora, eu chegaria aí em 1,122 vezes 1 milhão. Então, aproximadamente 1.122.000 bactérias, tá? Então, eu estou usando uma aproximação aqui, claro que eu estou usando uma aproximação. Eu estou aproximando isso daqui para 1,122. Meninos, essa é a ideia intuitiva de função exponencial. Amanhã nós vamos definir, na nossa aulinha de amanhã a gente vai definir mesmo o que é a função exponencial,
Vou tentar fazer um gráfico aqui com vocês, vou te mostrar algumas ideias, tá? Hoje foi uma historinha, né? Um conceito mais para a gente introduzir essa ideia na cabecinha de vocês. Amanhã sim eu vou definir aquela variável, vou fazer o gráfico dela crescente, dela decrescente. Vou te mostrar algumas aplicações que existem no dia a dia sobre função exponencial também. Mas é isso, tá? Queria agradecer hoje vocês. Hoje nossa aula teve poucos quadros, né? A gente teve basicamente esse quadro aqui, que foi uma questão que eu deixei na última aula. E essa ideia aqui, mas essa ideia aqui ela é muito importante, tá? Então, eu queria muito que você levasse essa ideia aqui para sua casa. Essa foi a ideia da nossa aulinha de hoje. Fechado? Meninos, obrigado, tá? Boa semana para vocês. Aliás, até amanhã, né? Boa semana nada, bom dia só, porque amanhã estaremos aí firme e forte, se Deus quiser. Lisen, obrigado, tá? Boa aula para você, grande abraço também. Obrigado pela participação de todos vocês. O Rafa tá fera aqui, respondeu todas, foi o primeiro em todas aqui a responder. O cara tava no 12 ali no chat ali. Parabéns, Rafael, obrigado, viu? Obrigado mesmo, tá? E obrigado a todos que participaram, a todos que ajudaram a gente aqui a fazer a nossa aula. Júlia, obrigado. Carlos, obrigado também. Ana Clara, Vitória, Gabriela, já falei. Vitória também. Bruna, obrigado, meninos. Tudo de bom para vocês, tá? Vocês são show de bola. Fiquem com Deus. Até amanhã, tá? Boa aulinha para vocês hoje também. Excelente segunda-feira. Boa semana, meninos. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.